Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. É, o vídeo de hoje é, é motivado por um, por um fato ocorrido na noite anterior, em que um determinado assunto, a meu ver, não foi devidamente explicado. Evidentemente que um dos aspectos dessa fala seria, seria um conceito, não é? Que eu criei, não é? E que tem sido muito muito eficaz para que eu entenda as situações da minha vida, não é? Trata-se do conceito de horizontalidade, verticalidade, né? Horizontalidade e verticalidade. Horizontalidade pode ser traduzido como inferno, não é? Horizontalidade é aquele estado de espírito em que você está focado negativamente em uma outra pessoa, não é? Ou em outras pessoas, não é? Do ponto de vista da filosofia, é ignorância, não é? Ignorância é uma situação horizontal, ou seja, uma situação em que você está no inferno, no inferno de não poder de não conseguir, vamos dizer assim, refrear, não é? Frear um determinado sentimento negativo em relação a uma outra pessoa, não é? Então,
A horizontalidade é uma sensação de desconforto, né, em relação a uma outra pessoa, não é? Obviamente isso é um assunto bastante comum, né? Na nossa vida a gente convive conosco, né? Eu convivo comigo mesmo e também convivo em sociedade, não é? Obviamente, convivendo em sociedade, às vezes, não é? Ocorre Ocorrem situações de atrito, não é? De desentendimento e, e situações até de, de discussão ou até de briga, não é? Com uma outra pessoa. Isso é uma situação horizontal, uma situação infernal, não é? Muitas vezes essa horizontalidade é uma horizontalidade que, que está dentro de uma solidão também, não é? Eu sinto uma ojeriza, não é? Eu sinto rancor, eu sinto um desconforto em relação a uma determinada pessoa, não é? Isso é uma situação horizontal, uma situação infernal, não é? Uma situação que me gera pontos de interrogação, me gera dúvidas, me gera perguntas, não é? E essas perguntas também, aliás, isso tudo, não é? Também é uma motivação desta gravação, não é? Curiosamente, antes de começar a fazer essa gravação, eu já estava começando a sentir um certo alívio de um estado de espírito horizontal, não é? Curiosamente, o tempo, não é? O tempo, ele é muitas vezes o nosso aliado, não é? Ele vai solucionando essa, essa angústia da horizontalidade, não é? Essa, essa, esse estado de espírito de uma, de uma ignorância, não é? Uma ignorância momentânea, não é? Enfim, você vai. Eu já, eu já estou assim, já sentindo alívio, né? Em relação a um determinado desconforto, não é? Em relação a uma determinada pessoa, não é? Ou determinadas pessoas, não é?
É, o, uma coisa interessante é a possibilidade de publicar, não é? De tornar público essa gravação, de tornar pública essa gravação, não é? Eu estou gravando, mas se eu vou publicar ou não, depende muito da qualidade dessa gravação, depende do resultado, não é? Se esse monólogo, né, será alguma coisa de qualidade ou não, eu ainda não sei, mas enfim, eu tenho intenções de publicar no Facebook, colocar no YouTube, não é? E deixar assim, deixar para deixar registrado, não é? Uma das coisas que eu gostaria de esclarecer para quem esteja assistindo a esse vídeo é em relação a uma a um, a um, a um fenômeno que está ocorrendo atualmente no Japão, não é? E que pode ser assim, eu falar sobre isso talvez possa ser assim esclarecedor, talvez sirva, talvez tenha utilidade para a minha vida, para nossas vidas. Aliás, falar sobre esse assunto também é motivado por uma certa, vamos dizer assim, uma certa provocação, não é? Por uma certa pilha, não é? Que eu recebi ao ter mencionado o assunto numa determinada reunião. O fenômeno trata-se do fenômeno conhecido como Hachimaru Gomaru. Hachimaru Gomaru. Ou seja, Hachimaru Gomaru é 8050. 8050. Em outras palavras, 80-50. Né? 80-50. Compreende? Vou explicar. Um fato japonês muito comum, não é? Até um fato que até, de certo modo, tornou-se uma coisa meio que da cultura japonesa, no seu lado negativo, não é? Isso virou talvez até um comportamento motivado por uma coisa de uma disseminação dessa informação, não é? Então, quer dizer, eu estou me referindo
aos jovens, não é? E até adultos, não é? Que resolveram, assim, abandonar a vida em sociedade, abandonar as escolas, abandonar o seu ambiente de trabalho, não é? Né? E não sair mais de casa, né? E viver assim, preso dentro de casa, né? Trancado no seu quarto. Mas isso de uma forma extremamente inconcebível muitas vezes para nós, assim, que vivemos em sociedade, não é? O hikikomori, né? O jovem, ele não tem uma vida social. Ele acabou abandonando a escola, acabou abandonando o seu emprego e geralmente vivia na casa dos seus pais, então eles passaram a ficar trancados no seu quarto de dormir, não é? E eles não estudam nem trabalham, e então como eles sobrevivem, né? Sobrevivem por conta vamos dizer assim, dos pais, né? Os pais acabam não tendo outra alternativa em relação a esse comportamento do filho ou da filha e acabam tendo que arcar com as despesas, né, para que o filho ou a filha sobreviva, não é? Não sei como é que é aqui no Brasil esse comportamento de se isolar do mundo, né, da vida em sociedade e se trancafiar no quarto e, e ficar assim, não pouco tempo, mas ficar assim por anos e anos e anos, não é? Vivendo longe do convívio social, né? Isso tornou-se um fenômeno, uma cultura, não sei se é a palavra, né, que eu posso usar, mas isso se tornou um fato japonês, um problema social, né? Uma grande questão social, não é? E, e o que aconteceu, assim, nesses jovens que acabaram não saindo mais de casa, acabaram se isolando da sociedade e ficando apenas no seu quarto? Esses jovens ficaram anos e anos, né, nesse tipo de vida e os anos passaram anos, décadas, não é? E aí, esses jovens acabaram se tornando adultos e até entrando quase na, na, no início da idade, na meia-idade, vamos dizer assim, né? Na idade sênior, vamos dizer assim, não é? Então esses jovens que não têm uma vida social, então não têm esse conhecimento, né?
essa experiência de conviver socialmente, de trabalhar. Então, vi, vivem às custas dos pais, né? Passaram a viver às custas do seu pai ou da sua mãe, não é? Isso por anos, décadas. E eles acabaram até passando até da idade adulta e chegando até ao nível, a idade sênior, a idade de 50 anos, né? Por sua vez, os pais, nessa linha de raciocínio, né? Os pais passaram a ter 80 anos, né? E aí um fenômeno social de pais, pai ou mãe de 80 anos terem que cuidar de filhos, terem que cuidar assim materialmente, né, financeiramente, de filhos de 50 anos, né? Filhos ou filhas de 50 anos que se isolaram da sociedade. Então, aos 50 anos, depois de, de tantos anos assim fora da sociedade, décadas longe da sociedade, então eles não têm conhecimento das técnicas de sobrevivência, né? Trabalhar, não é? Fazer bico, essas coisas, não é? Então eles são dependentes dos pais materialmente, financeiramente. Então filhos de 50 anos que estão isolados, que vivem trancafiados nos seus quartos, não é? Talvez muitas vezes somente com celulares ou computadores, não é? Mas enfim, isolados do convívio social, né? E aí a alimentação só, de, só é possível por causa dos pais, né? E esse fenômeno social de filhos de 50 anos e pais de 80 anos, né? Filhos problemáticos, no caso, né? Isso é um problema social da sociedade japonesa, né? Esse comportamento do hikikomori de se isolar da sociedade é um comportamento que enfim, talvez até tenha uma coisa assim de um influenciar a outra pessoa, não é? Como se fosse uma como é que chama? Uma avalanche de neve, né? Que vai aumentando, 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 né? Um, um processo de quedas de dominó, não é? Então aquilo vai se expandindo, né? Quer dizer, talvez essa informação passa de uma pessoa para outra, né? E a outra pessoa também passa a não sair de casa também, imitando talvez a outra pessoa que, que faz isso, né? O próprio conceito, né, do hikikomori acaba, acho que, influenciando, né, os jovens a colocar isso em prática. Isso realmente é uma realidade que para nós que temos uma convivência social assim, parece até bastante absurdo, né? O que parece ser absurdo? O fato
de uma pessoa ficar absolutamente em casa, no seu quarto, né? E não faz absolutamente nada a não ser, enfim, as refeições, né? Claro, a alimentação e talvez, não sei se, se eles usam celular, computador, etc., não é? Então, quer dizer, o que que aconteceu? Isso, então, quer dizer que, sei lá, há 30 anos atrás, ou há 35, quando o jovem tinha 15 a 20 anos, não é? Que passou a não ter uma vida social e passou a ficar, o jovem ficar isolado da sociedade, ficar só dentro de casa, não é? E os pais, enfim, um, um jovem de 20 anos, então os pais teriam o quê? 20. Os pais teriam 50 anos, né? Aproximadamente. E os pais ainda trabalham há 50 anos e acabam sustentando o filho de 20 anos, né? No caso, né? Só que ao passar dos 30 anos, né? Esse jovem de 20 anos acaba tendo 50 anos e o pai ou a mãe 80 anos. Isto é uma realidade Hatimaru Gomaru 80-50, uma realidade de, presente na sociedade japonesa. Por mais incrível que isto possa parecer, para nós, né, brasileiros ocidentais, né, é, é uma coisa assim que é até difícil de entender assim, do ponto de vista da patologia, né, de uma pessoa, de um jovem que não sai de casa, que fica hikikomori, né, que fica que foge do convívio social por conta do sofrimento que isso causa, né? Então ele passa a não ter um convívio social por conta desse estresse, não é? Que é o convívio social. E enfim, do sofrimento, né? Que é viver em sociedade. E aí passa a ficar isolado da sociedade, né? E isto não é poucas, não são poucas pessoas no Japão, é um fenômeno, é uma coisa que é um problema social, é um problema da sociedade japonesa. Não é? Pensando aqui no Brasil, será que existe pessoas desse tipo, não é? Então é uma coisa que até causa espanto, não é? Como o ser humano consegue sair, né, do convívio social, né? Fugir do convívio social, né? E ficar trancafiado no seu próprio quarto. Não é trancafiado, é ficar isolado da sociedade, não é? Isso por vários anos. Como é que pode
existir isso na sociedade japonesa, não é? Eu, como descendente japonês, né, fico questionando isso. Talvez tenha uma coisa, talvez até da cultura japonesa, ou da própria biologia, não sei, né, do nipônico, não é? Do asiático, não sei. Esse radicalismo, não sei, né? Mas, assim, acho que eu creio que no Brasil de hoje também existe uma certa. Existe um certo. Uma coisa assim, alguma coisa pertinente, não é? É, o fato de existir talvez muitos jovens ou adultos, né, que dependem dos, da, dos recursos financeiros dos pais, né, para sobreviver, né? Mas, enfim, o assunto que eu trago, que é o 80-50, né? O assunto do isolamento da pessoa diante da sociedade, é um assunto que me conduz a essa questão da horizontalidade, né? A horizontalidade dessa circunstância horizontal, né? A horizontalidade felizmente, né? Felizmente para mim tem sido apenas, né? Felizmente tem sido apenas circunstancial, não é? Felizmente tem sido apenas circunstancial, não é? Né? Circunstancialmente, né? Ou por um determinado tempo eu sinto aquela ojeriza, aquele mal-estar, aquele desconforto em relação a, a fulano, a beltrano, a cicrano, né? Ainda bem que é circunstancial, não é? Não é? É claro que eu não quero citar coisas de uma horizontalidade extrema, como por exemplo uma, uma pessoa que tem uma patologia de, por exemplo, um serial killer, por exemplo, que é comum embora não seja um assunto tão engraçado, né? Mas que já faz parte do humor negro de das de várias mentes, não é? Serial killer, né? Que é a horizontalidade é as últimas consequências, né? A horizontalidade infernal em todos os sentidos, né? É claro que quem vive essa realidade de um serial killer, etc., ou até mesmo quem é vítima de um serial killer, não é? Ninguém quer,
Ninguém nem quer pensar sobre isso, muitas vezes, não é? Nós, né, seres comuns que temos uma vida social e que, enfim, estamos quites, vamos dizer assim, com a justiça, etc. Né? Estamos, não devemos nada para a justiça. Nós, né? Mas, enfim, a horizontalidade é uma coisa circunstancial. Bem-aventurados, né? Os que podem superar essa horizontalidade de um certo desconforto, uma certa ojeriza, um certo mal-estar, uma certa sensação incômoda que a gente sente circunstancialmente, né? Em relação a fulano, beltrano, cicrano. Ainda bem, né? Ainda bem que é circunstancial, né? E, enfim, e talvez é o privilégio de, de, de nós termos, né, ferramentas para contornar situações horizontais, né, e buscar buscar exercícios, buscar atitudes, né, que são importantes para o nosso crescimento como ser humano, que são atitudes verticais, não é? Atitudes verticais, ao que me parece, essa gravação, esse desabafo, né? Uma forma de quem não se comunica se trumbica, não é? É uma forma de tentar, assim, solucionar, equacionar esse problema de uma tendência à horizontalidade, não é? Então creio eu, é uma ferramenta, essa gravação, essa publicação, essa postagem no Facebook, no YouTube, não é? Parece que é uma forma, uma forma de sair de uma possível horizontalidade e conseguir, assim, uma, uma atitude vertical, não é? Uma atitude vertical que é uma coisa mais importante para o nosso aprimoramento, vamos dizer assim, para o nosso crescimento como ser humano, não é? Para o nosso crescimento como ser humano, né? E isso aqui é um privilégio nosso, é meu privilégio e acredito que seu também, privilégio de você que está assim assistindo, ouvindo o meu discurso, não é? Buscando como eu a sabedoria, né? A luz, vamos dizer assim, né? Buscando o aprimoramento, né? Buscando a felicidade, buscando a luz, né? né? Frisando mais uma vez, para nós que estamos em busca da luz, né? Em busca da luz. Enfim, 40 minutos. Muito obrigado.